Gente, que sono desgraçado que eu tô sentindo. Meu Deus do céu, eu não durmo direito tem uns 3 dias. Vamos lá. O que está te deixando satisfeita? O que está te deixando feliz? Já parou pra pensar nisso? Eu acho importante que a gente pense sobre o que está nos deixando satisfeitas, uma vez que uma grande parte da vida, uma parte considerável da experiência de estar viva é realizar desejos, não é mesmo? Podemos concordar com isso? E a partir desta premissa, de que uma parte considerável da vida é realizar desejos, a gente tem questões várias, né? Uma delas é o fato da nossa felicidade muitas vezes estar orientada pelo consumo, por causa da propaganda. Então, quantas vezes eu me peguei desejando, tendo a vontade de comprar alguma coisa que na verdade eu nem preciso e eu nem queria comprar e eu só fiquei com vontade de comprar depois de ver uma propaganda, um comercial, uma publicidade, enfim. Mas esse nem é o assunto do vídeo porque eu não quero me estressar com gente burra, não vou falar sobre isso aqui. O que eu quero falar é que quando a gente tá com a felicidade orientada na direção de realizar desejos, o que tá tudo bem, acho que a gente se mover pela insatisfação não é um problema, eu acho que é algo importante para a evolução humana. Se estamos insatisfeitas, a gente vai se movimentando em busca da nossa satisfação, apesar de eu achar que ela nunca vem, mas... Enfim, nessa coisa de querer realizar os nossos desejos para alcançar a felicidade, muitas vezes a gente fica com a nossa cabeça lá no futuro, achando que eu só vou ser feliz quando eu trocar de celular, quando eu comprar um computador novo, quando eu tirar minha carteira, quando eu comprar um carro, quando eu me formar, quando eu me casar, E isso não tem fim, isso é infinito. A gente conquista uma coisa e logo em seguida tem outra para ser conquistada. E eu parei para pensar nisso porque quando eu estava no ensino médio, né, quando eu era uma adolescente rebelde, o que eu mais queria fazer era uma faculdade. Eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, era um grande sonho pra mim. Aí eu terminei o ensino médio e eu entrei direto na faculdade. E aí essa vontade que eu tinha de fazer faculdade, essa realização de caramba, olha só, eu tinha este desejo, eu estou realizando. Essa satisfação, ela durou a noite da colação de grau. Porque eu saí do ensino médio, aí eu fui pra faculdade, aí na colação de grau eu tive aquela realização de caramba, eu estou formada. Agora eu tenho uma graduação e durou a colação de grau só, essa felicidade, porque no dia seguinte o desejo já era agora eu quero um emprego. Então, assim, acho que a gente tem que prestar atenção nesse movimento que a gente faz na direção dos nossos desejos, que, de novo, por si só não é algo ruim. Ter desejos, ter vontades e ir atrás delas, isso não é algo ruim. Eu não tô dizendo que é algo ruim, não coloque palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é que se a gente fica com a cabeça muito lá no futuro, a gente esquece de celebrar as conquistas que a gente já teve até aqui. E a gente abre mão de viver o agora, sendo que só tem o agora para viver, porque o futuro não existe. O futuro, ele só existe quando ele vira agora. E se a gente fica presa nessa esteira de desejos, sabe esteira de academia que você fica correndo? Você fica correndo atrás de vários desejos, várias vontades que você tem, e aí você fica presa nessa longa corrida de eu tenho que realizar isso e nunca termina. É infinito. Esse é o conceito de não terminar, né? E eu, pelo amor de Deus. Mas vocês estão entendendo qual que é o raciocínio? Porque quando a demanda é por excesso, o limite é querer mais. E aí quando junta com aquela coisa do consumo, parece que a gente vai comprando a nossa felicidade com uma coisa de cada vez. E aí a gente se acorrenta no quando. Quando eu me formar, serei feliz. Quando eu tiver um emprego bacana, serei feliz. Quando eu namorar, serei feliz. Quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu comprar aquilo, quando eu comprar isso, quando eu viajar, E aí isso não acaba. Isso é perpétuo. E se a gente encaixa a nossa felicidade dentro dessa lógica de realização infinita de desejos, em que eu alcanço um desejo, aí a minha felicidade ali dura um pedacinho assim e logo depois eu já tenho outro pra realizar, se eu não tô aproveitando as coisas que eu estou conquistando agora, eu vou estar sempre insatisfeita de um jeito bem negativo. Não é aquela insatisfação que simplesmente me move e que não me deixa parada. Acaba virando uma coisa de estar sempre com um sentimento de vazio, que eu não me contento com nada. Por isso aquela pergunta no início, né? O que te satisfaz? Porque às vezes você tá com uma sensação de insaciabilidade que está configurada nessa ansiedade lá do futuro. Nesse pensamento que tá capturado pelo futuro. Que está enclausurado no futuro. Num futuro que efetivamente não existe. Ele só existirá quando se tornar agora. O conselho que geralmente dão, viva agora, viva o momento. É um conselho meio
meio estranho, assim, porque literalmente só tem o momento, só tem o agora pra viver, né? O passado já foi, o futuro não existe, só tem o agora pra viver. Acho que a gente deveria repensar um pouco mais essa questão do que nos satisfaz e de como a gente se movimenta na direção dos nossos desejos, de um modo que a gente continue construindo a nossa vida a partir tanto das coisas que a gente quer realizar, mas também a partir das coisas que a gente já conquistou, da gente poder ter orgulho, felicidade e satisfação nas coisas que a gente já fez, não das coisas que a gente ainda vai fazer. Porque se a gente só fica pensando nas coisas que a gente ainda vai fazer, nas coisas que a gente ainda vai comprar, nas coisas que a gente ainda vai realizar, e tudo ficar no vai, e tudo ficar no quando, aí isso é infinito, não tem um limite. Você vai conquistar uma coisa, depois vai ser mais outra, depois mais outra, depois mais outra, depois mais. E é mais, e você não se satisfaz com nada. Claro que acho que o objetivo no final não é uma questão de agora eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. Porque eu acho que é meio impossível se chegar nesse estado assim de elevação espiritual, né? Mas é mais um ponto de ter uma relação saudável com as coisas que a gente quer, ao invés de estrangular a nossa felicidade num futuro que ainda não aconteceu, que talvez não aconteça, pra gente se frustrar menos, alinhar as nossas expectativas, alinhar as nossas vontades de acordo com o que é possível de se viver, que é o agora, e de celebrar o que a gente já tem, mesmo diante da insatisfação, de não deixar a insatisfação travar a gente emocionalmente ao ponto da gente não conseguir comemorar o que a gente já fez ou celebrar o que a gente já viveu. Claro, sempre se mantendo inconformada, eu acho importantíssimo isso. Ser inconformada é o mote do nosso século. Eu acho que é muito importante se manter inconformada, mas se a nossa felicidade tá só lá na frente e não aqui, poxa vida, aí vai ficar meio chato de se viver, né? Vai ficar meio complicado. Então vai lá aproveitar as coisas que você já fez. Continue se movimentando para realizar os seus desejos. Não estou dizendo que é ruim você querer ter coisas, que é ruim você querer comprar coisas, e que é ruim você querer viajar, querer ter uma família. Não estou dizendo que querer é algo ruim. Querer é algo bom. Acho que o complicado é quando você só vive em função do querer e aí você não relaxa. Você não vive o tédio de ter, sabe aquela frase, isso é do Schopenhauer? Eu acho que é. Sabe aquela frase, a ânsia de ter e o tédio de possuir? Eu sinto que muitas vezes a gente tá só na ânsia de ter e o tédio mesmo não tá vindo. O tédio não tá vindo, é só a ânsia de ter e a ânsia de ter e a ânsia da ânsia, porque o tédio mesmo a gente não tá vivendo. E às vezes é necessário a gente ter um pouquinho de ócio, a gente parar e relaxar um pouquinho e ter um pouquinho de ócio. A minha recomendação final será essa. Busquemos também o tédio de possuir. Um pouquinho de tédio vai fazer um benzinho pra você. Tá bem? Tchau!